pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo. E eu sou o professor Marcos. A gente veio aqui hoje mostrar para vocês um experimento de extração de DNA de cebola, tá? E o que seria o DNA? O DNA, ele faz parte do nosso material genético. O material genético compreende uma série de moléculas biológicas que transmitem a informação genética hereditariamente, né? Quer dizer o quê? De pai para filho, de mãe para filho, né? Então essas informações elas vão sendo perpetuadas ao longo das gerações através desse material genético, tá? Que são DNA ou RNA, tá? Dentre essas duas moléculas, o DNA ele tem uma grande significância por ser a molécula que efetivamente quem transporta, né, esse material genético, sendo o RNA uma molécula acessória no processo de replicação do DNA. Então, gente, nós temos aqui uma célula, né? A célula ela é revertida por toda uma membrana, né? Que nós chamamos de membrana plasmática, né, professor? Isso mesmo. Isso, pela membrana plasmática. E dentro da célula nós temos as organelas, né? E no centro da célula nós temos o seu núcleo. Então o DNA ele fica armazenado aqui dentro do núcleo em forma de cromossomos, condensado na forma de cromossomos. Exatamente. Então esse nosso experimento que nós vamos fazer hoje, que vocês vão ver daqui a pouco, nós vamos alcançar o núcleo dessa célula onde está o DNA. Exatamente. Para que eu ia querer extrair DNA de uma célula, né, pessoal? Na verdade, isso daí é feito já há algumas décadas, tá? Tem muita utilidade, dentre elas a detecção de agentes causadores de doença. Então, quando você está querendo descobrir se está com determinado agente, uma bactéria, um protozoário, você pode ir lá, colhe uma amostra, retira o DNA, extrai o DNA dessa amostra e verifica se ali tem o DNA do agente que você está pesquisando. Uma outra utilidade muito importante é teste de DNA de paternidade. Todo mundo aí já ouviu falar, né? Fazendo teste de DNA, né? Para ver se é filho ou se não é filho de fulano ou de ciclano. Faz o teste de DNA, coleta uma amostra do pai ou da mãe e coleta uma amostra da criança e compara o DNA presente em cada uma das amostras para ver se existe a similaridade ali. Se houver essa similaridade, detecta-se, né, se a criança é filha ou não daquele determinado pai ou mãe, né? Tá, então nós vamos dar sequência fazendo a extração de DNA de uma cebola, onde a gente vai romper essas barreiras da célula para chegar no núcleo onde eu mencionei ainda há pouco para vocês, onde está compactado o DNA. Né, professor? Isso mesmo. Vamos lá ver quais materiais que a gente vai precisar para essa extração? O material que a gente vai utilizar é uma proveta de 250 ml, um bastão de vidro, um becker de 500 ml, água destilada, uma cebola grande e 2 gramas de sal, detergente, uma peneira, uma faca de cozinha, banho-maria e álcool etílico 96%, além de gelo. Uma etapa importante da extração de DNA é a ruptura mecânica das células. Como aqui no nosso experimento estamos trabalhando com uma cebola, o nosso método de ruptura vai ser picando essa cebola. Então, nós vamos cortar o máximo possível para a maior quantidade de células liberarem DNA para o meio. Vamos utilizar uma balança de precisão aqui para pesar 2 gramas de cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. Pegue 10 gramas de sal, coloque na proveta. Logo em seguida, pegue 10 ml de detergente e despeje na proveta. Logo após esse passo, complete com 100 ml de água filtrada. Em seguida, nós vamos misturar esse material com
com um bastão de vidro para que deixe tudo homogêneo. Nesse momento nós vamos misturar a solução preparada com a cebola que foi picada, sempre misturando bem para que toda a cebola entre em contato com a solução feita. Uma vez misturados, essa solução com a cebola vão permanecer durante 15 minutos a 60 graus Celsius em banho-maria. Depois de 15 minutos no banho-maria, nós vamos retirar essa solução e levar imediatamente para um recipiente com água e gelo, que vai ficar durante 15 minutos também, sob homogeneização, para resfriar essa solução. Depois dessa etapa, nós vamos peneirar a cebola para separar a solução líquida com o DNA extraído do restante do material que vai ser descartado. Todo esse conteúdo líquido peneirado vai aguardar em um becker a etapa seguinte. Em seguida, nós vamos adicionar o álcool etílico 96 gelado à solução. É muito importante que durante essa etapa, o álcool ele seja adicionado gradativamente e escorrendo pela parede do becker, uma vez que a nossa intenção é que se formem duas fases de líquido para a extração do DNA. Então, o álcool gelado ele vai formar uma fase sobre o líquido de onde a gente extraiu o DNA da cebola. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês que essas fases aí elas são bem visíveis. Olha só que legal, pessoal, aqui a gente consegue ver direitinho as duas fases separadas. Em cima, o álcool etílico gelado e embaixo a solução salina com o DNA extraído. E se vocês prestarem bem atenção, vocês conseguem ver umas nuvenzinhas esbranquiçadas que já é o nosso DNA extraído que está começando a precipitar. Olha só o que a gente vai fazer agora. Separado essas duas fases, nós viemos aqui com um palitinho de madeira e vamos levemente fazer movimentos circulares nesse líquido. E, no final, levantar o palito. Observem que toda vez que eu levanto esse palito, vem como se fosse um raio de uma substância esbranquiçada, né? Que é justamente o nosso DNA. O que é isso? O que está acontecendo? Cada vez que a gente levanta o palitinho, mais moléculas de DNA precipitam no álcool. Tá? Então, tudo isso daí que a gente está vendo girando, esbranquiçado, como se fossem essas nuvenzinhas, são moléculas de DNA aglutinadas, moléculas de DNA precipitadas no álcool. Né? Então a gente conseguiu concluir a nossa missão aqui, né? Conseguiu visualizar o DNA extraído de cebola. E olha só o que eu fiz aqui, pessoal. Peguei uma gotinha desse DNA extraído e coloquei num estereomicroscópio. E aí a gente consegue ver com mais detalhes aqui esse DNA aglutinado. Finalizando, vamos fundamentar cientificamente o que foi feito aqui. Bem, nós escolhemos o bulbo da cebola por ele apresentar células bem grandes.
E a partir do momento que a gente pica essa cebola, né, essas células elas se rompem, liberando o seu DNA. Para que eu utilizei uma solução salina durante a extração de DNA? O sal de cozinha ele é composto por íons sódio e cloro, né, que vai formar o cloreto de sódio no final. E a gente utiliza justamente pelo sódio, porque o sódio ele tem polaridade positiva. Tá? O objetivo de usar um componente com polaridade positiva é justamente neutralizar a polaridade negativa da molécula de DNA. Então, o que acontece é que quando se une essa polaridade negativa do DNA com a positiva do sódio, o DNA ele se precipita em solução aquosa. E é por isso que a gente consegue visualizar, né, os grumos de DNA ali, porque o DNA está precipitado. Acredito que vocês tenham observado que nós também usamos detergente, né, nesse experimento que nós fizemos. E muitos podem estar se perguntando, mas detergente por quê? Detergente geralmente no nosso cotidiano a gente usa para quê? Para tirar gordura, né? Pois é, pois a célula também ela tem uma camada lipídica, né? Então o detergente ele age justamente nessa membrana lipídica, né? A partir do momento que ela é rompida pelo detergente, ela libera o DNA. Nós utilizamos também a solução de álcool etílico 96% gelado, né? Então, para que a gente utilizou esse álcool gelado? Justamente porque o álcool nessa temperatura ele ele separa melhor as fases. Lembra que a gente mostrou o álcool em cima e a solução aquosa embaixo? Então, se o álcool estiver gelado, a gente tem a separação melhor dessas fases. E o outro fator que influencia também é que o álcool gelado ele auxilia na aglutinação do DNA em solução salina, que é a solução que a gente está utilizando durante a extração de DNA. Então são esses dois objetivos aí e que levam ao nosso produto final lá de conseguir ver o DNA extraído. Bom pessoal, espero que vocês tenham curtido aí o nosso experimento, né? Um experimento simples, mas que a gente consegue ver o DNA, né? O DNA que a gente fala em sala de aula, e vocês podem muito bem reproduzir isso daí em casa. Como vocês observaram, são materiais bem simples e fáceis de serem encontrados, né? Como o professor acabou de falar, dá para ser reproduzido sim em casa, né? Sabãozinho neutro, todo mundo tem em casa uma cebola e assim a gente consegue fazer nossa prática. Isso aí, pessoal. Tchau.